obrigado pela disponibilidade de fazer essa entrevista para o Comitê de Governança Corporativa da CI. Prazer é meu, Julião. O objetivo dessa série de entrevistas, chamada Os Desafios da Governança da Família Empresária, é incentivar mais e mais empresas familiares a adotarem essas práticas que são tão fundamentais para garantir a longevidade das empresas. Nesse contexto, gostaria de fazer algumas perguntas para ti. Quais foram as principais motivações para a Killing adotar boas práticas de governança familiar e corporativa? Juliano, sabe que essa pergunta é uma pergunta muito legal, porque logo que eu comecei a transferência, né, do bastão, Celestino passando o bastão para mim na presidência, né, a gente começou a conversar muito e olhar exemplos, principalmente aqui no Vale, de empresas que acabaram sucumbindo por não estar preparado a isso. Eu lembrei muito claramente a diferença, por exemplo, eu tive colegas de aula que ganhavam cargos nas empresas dos pais, né? Isso me revoltava, porque meu pai me deu trabalho, né? Então, o que acontece? Eu não sei se esses empresários tinham talvez uma culpa em relação a estar muito longe da família e acabavam não preparando os filhos, né? Então, quando eu mostrei isso para o seu Celestino, eu disse, olha, nós temos uma preocupação de ter uma visão diferente, onde a gente conseguisse separar os interesses da família e os interesses da empresa dentro das suas prioridades. E aí foi que a gente começou, o primeiro passo que a gente teve foi colocar no Conselho de Administração, como nós somos uma SA, a gente sempre teve conselho, mas o conselho eram familiares, a gente começou a trazer alguns profissionais. E esses profissionais começaram a falar da palavra governança corporativa, que era uma palavra nova. Isso foi isso nós estamos falando aí de 20 e poucos anos atrás, né? Então, a gente começou a falar sobre isso e aí diz assim, pô, essa é a saída para a gente não ter uma empresa que você passa o bastão para um filho e depois a empresa acaba sucumbindo. Que é o que vinha acontecendo dentro da maioria das empresas do Vale. A gente viu muito isso, né? Isso realmente dava uma dor para nós e a gente acabou se interessando por isso e a gente está muito feliz com isso. Esse, Milton, sem dúvida, é um processo rico em detalhes, né? Quais são os principais desafios para essa sucessão familiar? Quais tu elencaria como as principais lições desse processo? Bom, eu acho que a principal lição é que o pai e a mãe, eles nos ensinavam desde cedo que nós temos que cuidar da galinha dos ovos de ouro, né? Então, a galinha dos ovos de ouro é a empresa, é onde vem os recursos e o pai sempre dizia, se você não está bem na empresa, provavelmente você não vai estar bem na família. Então, você tem que ensinar desde pequenos filhos a dizer, olha, você tem uma situação que você tem que cuidar. Independente se você vai trabalhar lá ou não, você tem que olhar aquilo como um futuro, tá? Em relação a isso, você começar a envolver desde cedo as pessoas dentro da empresa, para conhecer a empresa. Porque, como eu falei antes, ela pode ser um executivo da empresa, mas com certeza ela vai ser uma acionista, vai ser uma dona da empresa. Ela tem que saber o que a empresa faz. Então, ela tem que conhecer. Então, é importante que essas pessoas, esses filhos, né, que vão estar assumindo, conheçam todos os principais elos da empresa. Clientes, fornecedores, processos produtivos, o planejamento estratégico, né, para poder começar a entender. Então, eu vejo essa parte é muito importante. E saber muito bem diferenciar que o caixa da empresa não é o caixa da família. A família recebe conforme o trabalho ou conforme o rendimento. Aquele é o tamanho que a família vai trabalhar. E ela tem que ser do tamanho do negócio. Ela não pode ser nem mais, nem menos. E isso é talvez um dos grandes erros que várias empresas fizeram. Vários empresários aqui na nossa região queriam ser maiores que a própria empresa. A gente via muito carro importado e a empresa devendo, né? Então a gente viu isso. E isso é uma coisa que entrou muito no nosso sangue.
Então, essa questão de você, desde o início, dizer, olha, cuida da galinha dos ovos de ouro é o principal ponto para esse processo. Perfeito. Tu comentou há pouco, Milton, do conselho consultivo, né, ou do conselho de administração, que vocês inclusive trouxeram conselheiros externos para o processo. Como tu entende que a atuação do conselho impacta nas estratégias de crescimento e nas estratégias de inovação da empresa? O conselho tem um papel muito importante e tem uma parte assim muito bacana no processo, né? Em primeiro lugar, o conselho é um consultor barato que você contrata. Então você traz uma pessoa com uma visão de fora, que tira um pouco dos nossos vícios do dia a dia, né? E ele traz essas informações dizendo, olha, o mundo está indo para esse lado, as coisas estão andando, e traz novidades que às vezes a gente não enxerga. Por outro lado, nós temos uma preocupação de sempre trazer conselheiros daquilo que a empresa está colocando mais importante no planejamento estratégico. Então, dá um exemplo, nós tivemos situações onde nós precisávamos ter um conselheiro com visão financeira, porque você tinha negociações com o banco, investimentos para fazer e tudo mais. Teve situações onde a gente trouxe conselheiros com mais visão de marketing, né? Por quê? Porque nós queríamos ampliar nossa participação no mercado, falar de marcas, né, e tudo mais. Trouxemos conselheiros na parte produtiva, porque queríamos fazer investimentos no setor produtivo. Então, a gente vai formando o conselho conforme as necessidades da empresa. E não trazer conselheiros, por exemplo, que não tem nada a ver com isso, né? Então, todos os conselheiros, eles são contratados ou são colocados dentro da empresa conforme o seu planejamento estratégico. E aí fica muito fácil você trabalhar, porque são pessoas que vêm agregar. E o conselho tem um papel de desafiar. Eu, como executivo, sou desafiado o tempo todo pelo conselho. E esse é o papel que eles têm que fazer comigo. Me cobrar, me apoiar, muitas vezes me ensinar, explicar algumas coisas, né? E te dar conselhos mesmo, né? Porque a gente não sabe tudo. A gente precisa dessas pessoas para a gente poder fazer um bom trabalho, já que nós estamos voltados o quê? Buscar melhores resultados. Excelente. Quando a gente fala de governança corporativa, a maioria pensa, olha, isso é para empresas muito grandes, né? Ou empresas de porte econômico muito grande. A gente tem isso como um conceito que não parece tão verdadeiro, né, Milton? O que tu poderia dizer para essa empresa um pouco menor em relação a esse processo? Tu teria algo para contribuir para empresas que não são tão grandes nesse sentido? Perfeito. Eu também concordo que qualquer empresa, pode ser uma empresa de um indivíduo só, ele pode ter o processo, porque quando a gente fala de governança, são várias coisas. Primeiro, a gente fala de transparência. A empresa tem que ter as coisas claras, né? Que é bom para a pessoa que está gerindo, mesmo que seja uma empresa pequena, saber tudo que está acontecendo na empresa para não ser pego desprevenido. Mas quando a gente fala de conselho, eu lembro que eu fiz uma palestra com o pessoal do comércio e fizeram essa pergunta. Eu disse, gente, conselho, você pode pegar o vizinho, você pode pegar um outro comerciante que não é do teu segmento, né? Você pode, mas sempre pessoas que têm entendimento do negócio. Então você não precisa criar um grande conselho de administração. O importante é que você tenha pessoas que venham te colocar novas ideias e principalmente te desafiar, né? Porque a gente fala o seguinte, nós temos que criar os nossos problemas antes que outros criem para nós, né? Porque senão a gente não consegue evoluir. E o conselho tem que fazer isso. E pode ser um conselho de uma pessoa, não precisa ser um grande conselho de administração. Mas as práticas de governança, elas são importantes para qualquer tamanho de empresa. Até porque eu defendo que determinadas situações que fogem às práticas de governança, que podem ser coisas ilegais, situações, para mim é demonstração de empresários que são incompetentes, né? Você tem que ter uma empresa transparente, você tem que trazer pessoas que te ajudam. Você pode ter conselheiro, um funcionário, né? Você pode, inclusive, colocar isso no conselho de administração. Então,
Essas coisas são importantes para a gente poder evoluir. E nós precisamos dessas novas opiniões. Maravilha. Milton, muito obrigado pela tua colaboração. Tenho certeza que as pessoas que vão ter acesso a esse material, a esse vídeo, vão levar lições valiosas para suas empresas. Eu tive a oportunidade de conviver com o seu Celestino, realmente um homem à frente do seu tempo, né? Fico muito feliz de ver a Killing com toda essa organização, e é uma empresa, Milton, que a gente sabe que ela vai ter realmente a longevidade que ela merece. Aproveitamos para convidar a todos para acessarem as redes sociais da ACI, para encontrarem conteúdos como este e muitos outros, e também para os eventos do Comitê de Governança Corporativa. Em junho, o prato principal, e em outubro, o workshop de governança corporativa. Mais uma vez, Milton, muito obrigado pela excelente oportunidade de estarmos aqui discutindo um assunto tão importante contigo. Eu agradeço, né, até porque é um assunto que me encanta. É um assunto que eu gosto e tenho uma preocupação muito grande com a longevidade das empresas.